Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre alguns destaques dos estaduais, inclusive um desses que já tinha sido especulado, né? No Cruzeiro, no Atlético Mineiro, no Vasco. Será que esse jogador ainda poderia chegar para 2024? Vou comentar aqui com vocês. E também sobre outro do Nova Iguaçu, um dos times sensações do Brasil nesse início de temporada. Será que faria sentido o Cruzeiro buscar esse atleta, que é uma função que a Raposa precisa, né? E lembrando, o Cruzeiro ainda vai ao mercado antes do começo da Série A e as alternativas que restam hoje são de jogadores no futebol brasileiro, mais precisamente aqueles que jogaram ou estão inscritos em algum time no Brasil nesse início de ano por conta da janela internacional está fechada e só reabre em julho. Mas alternativas do Campeonato Brasileiro, né, dos times brasileiros, ainda podem chegar até o final do mês de abril. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. Nosso próximo objetivo é de 43 mil inscritos. Vou deixar também aqui o QR Code da Players para você começar hoje mesmo, vai estar aparecendo aqui no vídeo. Vamos lá no Instagram deles, que tem ótimas opções de jogos, inclusive do Cruzeiro, no próximo final de semana, no jogo da ida contra o Atlético. Bom, então o Cruzeiro que segue ativo sim no mercado de transferências, já até tinha trago algumas outras informações, que o Cruzeiro, antes de fechar aquela primeira janela no dia 5 de março, ou seja, há um pouco menos de 3 semanas, o Cruzeiro ainda vinha monitorando outras peças para o seu elenco, que seria, no cenário ideal, mais um ponta-direita, teve a especulação de um meia de criação e um centroavante. Eu particularmente acredito que vai chegar mais 3 reforços no Cruzeiro. Olha, sinceramente eu diria que não. Acho que se chegar mais um ponta-direita, o time já vai estar muito próximo do ideal. Apesar de que eu gostaria de ver mais um ponta e mais um meia no Cruzeiro. E se o Rafael Elias não sair mesmo, né, se o Cruzeiro optar por continuar com ele, tudo bem, seria uma alternativa para o Dineno, apesar das várias especulações que tivemos que o Cruzeiro iria trazer 2 centroavantes e para não fazer igual ano passado, que só trouxe o Gilberto de peso e acabou não dando conta do recado. Enfim, eu acho que, igual eu falei, né, esse cenário mais ideal seria de um ponta direita e um meia de criação. É claro, o Cruzeiro foi muito bem no mercado, na minha opinião. Trouxe todo mundo antes da reta final, por exemplo, do Campeonato Mineiro. Se você for analisar, né, trouxe boas opções, principalmente pelo lado esquerdo, onde já tínhamos o Arthur Gomes, que tem dado conta do recado. Trouxe aí o Gabriel Veron, que infelizmente ainda não estreou. Trouxe também o Bareal, que agora fez a sua estreia contra a Tombense. Deve ter melhores condições só no Campeonato Brasileiro, e a ponta direita fica sem alguma alternativa nesse momento. Se você for tirar como base o último jogo contra a Tombense, eu acho que o Cruzeiro é um esquema muito próximo daquilo que eu gostaria de ver, né? Com uma linha de 3 zagueiros, um lateral esquerdo, lateral direito, 2 meio-campistas, e tendo ali os pontas, né? Com o Matheus Pereira, o Dineno e o Arthur Gomes, sendo ali basicamente um 3-4-3, algo próximo disso. E assim, eu só não gostei realmente se fosse para o Cruzeiro jogar num esquema de 3 defensores e ter um meia ofensivo, por exemplo. Se o Cruzeiro for jogar com 2 defensores, né, 2 zagueiros, e contar com um meia de criação, e esse meia for o Matheus Pereira, vamos colocar um esquema parecido com isso, né? 2 zagueiros vão colocar o Vidalba e o Zé Ivaldo, algo próximo disso, ou o João Marcelo. Marlon, William, e aí no meio de campo tendo 2 volantes, vamos colocar ali o Lucas Romero e o Cifuentes, meia de criação Matheus Pereira, ponta esquerda Arthur Gomes, ponta direita o Bareal ou o Gabriel Veron, pode depender bastante, e centralizado o Dineno. Eu gostaria de ter um reserva como um meia de criação no lugar do Matheus Pereira, que às vezes pode jogar de ponta direita, que é o que ele tem feito atualmente, melhor do que seria hoje a opção do Matheus Vital. Então eu ficaria ainda nessa questão, mas pelo menos naquilo que tivemos informações do Samuel Venâncio, do próprio diretor do Cruzeiro, que vai dar uma entrevista daqui a pouco, nessa quarta-feira, sobre o mercado da bola. Eu acho que a ponta direita seria a principal carência do Cruzeiro hoje mesmo, porque o Matheus Pereira joga naquela função muito bem, não tem nem o que dizer. Um reserva imediato é o João Pedro, mas para a sequência da temporada gigante, né, que o Cruzeiro vai ter nesse ano, eu acho que precisaria sim de mais um jogador nessa função. Bom, então a primeira opção que eu quero falar aqui com vocês é sobre o meio-campista do Atlético, que já tinha sido especulado no Cruzeiro em outras oportunidades, né, que é em relação ao meio-campista do Robert. Eu vou deixar aqui os números dele nessa última temporada, mais precisamente no Campeonato Mineiro, né, o Robert Santos, que vem chamando bastante atenção. Ele que seria uma alternativa para meia de criação, um meio ofensivo, né, que nessa atual temporada soma aí 9 partidas pelo Atlético, 4 gols e 2 assistências. O Atlético não se classificou para a fase final, o que até me surpreende. O Atlético montou um bom time, mas está disputando aí, né, o título do interior e soma algumas boas atuações, inclusive contra o próprio Cruzeiro. 6 participações em gols em 9 jogos, muito jovem, 20 anos, e foi especulado em outros times, como por exemplo o Vasco,
e o Atlético Mineiro, e teve essa especulação dele no Cruzeiro, mas é igual eu tinha comentado no vídeo, acho que há 2 semanas atrás, né, que eu não vi nenhum portal de confiança ligando o nome do Robert Santos ao Cruzeiro. Então, não acho, por exemplo, que é um jogador ruim, acho inclusive que para ser um meia de criação seria uma boa alternativa, um jogador que já está aqui, né, no Campeonato Mineiro e tudo mais. O Cruzeiro tem uma boa relação com o Atlético também, então acho que poderia ser um alvo aí interessante. Aparece aí como uma alternativa, eu não acho que seria ruim não, até porque o Cruzeiro precisa de mais um meia de criação. Se você for ver quem é meia mesmo no Cruzeiro, teríamos apenas o Matheus Vital. O Matheus Pereira tem jogado mais como ponta direita, então nem vou considerar aqui. E o Vitinho, que é um jogador da base, uma pena que ele não jogou mais, porque ele foi muito bem no Brasileirão, na Copa do Brasil e no Campeonato Mineiro Sub-20 do ano passado e na Copinha desse ano. E tem a mesma idade do Robert Santos, 20 anos de idade. Acho que poderia ser uma boa ele ter tido mais espaço. Mas fica aí como uma das especulações o Robert Santos, que é um dos destaques dos estaduais. Eu confesso para vocês que, somando todos os estaduais pelo Brasil, não tem muitos jogadores que me chamam a atenção, por exemplo, para chegar e ser uma peça importante no Cruzeiro. Não é à toa que esses dois eu coloquei jogadores mais jovens para posições que o Cruzeiro está muito carente, porque aí faz mais sentido, principalmente por eles terem ainda um potencial bem grande daqui 2, 3, 4 anos. Mas aqui nesse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o ponta Bill, do Nova Iguaçu. Ele que pode jogar tanto como ponta esquerda quanto ponta direita e vem chamando muita atenção nessa atual temporada. Se você está por fora, o Nova Iguaçu chegou, né, à decisão do Campeonato Carioca, vai enfrentar o Flamengo depois de ter eliminado o Vasco, e o Bill foi um dos grandes jogadores nessa competição. Participou de 11 gols nessa atual temporada em 14 jogos pelo Nova Iguaçu, 13 no Campeonato Estadual e uma na Copa do Brasil contra o Internacional. 6 gols e 5 assistências, para um ponta é muito interessante. Destro, 1,75 m, tem aí 68 kg, então é um jogador bem veloz e bem ágil. Eu acho que poderia ser uma alternativa interessante. Ele que, só para você ter uma noção, participou em gols aí no duelo contra o Flamengo, contra o Vasco, Fluminense. Então não é um jogador que só marcou gols contra time pequeno, não foi bem assim. E lembrando, ele pertence a uma equipe chamada Dnipro 1, que é um time que tem vários jogadores brasileiros lá da Ucrânia e tem chamado a atenção. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele com essa equipe vai até o final da atual temporada de 2024 e não acho que seria um grande empecilho tentar um acordo de empréstimo, né? Porque o Cruzeiro, estando na Série A, levaria uma vantagem. Eu tenho certeza, o Bill, o Carlinhos, que são dois dos principais atletas do Nova Iguaçu, vão estar na Série A nesse ano. Eu acho que só realmente por algum milagre, alguma equipe da Série B, sei lá, um Sport, um Ceará, dependendo ali o Goiás, Curitiba, o América, fizer uma baita proposta financeira, mas eu acho que esses jogadores têm futebol para uma primeira divisão, mas a Série B está tão forte esses últimos anos que é até difícil, né, você falar que é impossível, né? É um Santos, por exemplo, mas é um jogador que vai para um time, na minha opinião, um time aí que, é relevante, entre aspas, né? Tipo, vai estar na Série A, na Série B e vai brigar por alguma coisa nesse ano. Então, jogador que já passou aí por vários times, ele que é interessante que, assim como o João Pedro, da base do Cruzeiro, ele passou muito tempo na base do Flamengo. Jogou aí todas as categorias de base, começou profissional pelo Flamengo lá em 2020, 2 jogos e 1 gol. Se eu não estiver enganado também ele jogou em 2019, acabei não pegando os números dele aqui para vocês. Pelo Flamengo ainda foi emprestado em 2020 ao CRB, na Série B daquele ano, 31 jogos e 4 gols. Inclusive enfrentou o Cruzeiro naquela ocasião, depois voltou para a Ucrânia, ficou lá apenas 18 jogos em um pouco mais de um ano, passou ainda no Sport, no Riga FC lá da Letônia, jogou também aí no Inter de Limeira, Sampaio Corrêa e voltou lá para o futebol europeu, onde jogou 7 jogos no ano passado. Se você for ver os números dele no Sampaio Corrêa, na Europa, na Inter de Limeira, nos últimos 1 ano e meio, não era muito bom, até ele ter tido essa sequência muito melhor pelo Nova Iguaçu nesse ano, e eu acho que poderia ser uma baita contratação para o Cruzeiro, tá? Nessa atual temporada eu vou deixar o mapa de movimentação dele aqui para vocês, no Campeonato Carioca. Nota média no SofaScore, é o melhor jogador nesse seu setor, 7,62. Dá para ver que ele cai muito pelo lado esquerdo mesmo, né? Não tem como negar que ele seria mais um jogador para uma função que o Cruzeiro tem muitos jogadores, mas ele pode jogar também como um ponta direita, não é um empecilho, até porque ele é destro também, né? Não acho que seja ruim um destro jogando na direita. O Matheus Pereira é o contrário, ele é um destro que é canhoto, ele joga na direita, mas ele é canhoto, melhor dizendo, só que é uma qualidade muito diferente, né? Mais para criação. O Bill aí, então, jogou muito bem nesses 2 jogos contra o Vasco, nota média nesses 2 jogos foi uma média de 7,8, muito boa realmente, muito boa mesmo, nos compromissos contra o Vasco. Contra o Volta Redonda aqui, no dia 3 de março, ele marcou 1 gol e ainda deu 2 assistências, foi super bem, contra a Portuguesa muito bem, o Audax Rio também, então é um cara que vem de uma fase muito interessante. No Campeonato Estadual, 12 jogos, melhor dizendo, 12 como titular, 4 gols e 3 assistências. Jogou também outros 2 jogos, melhor dizendo, na Copa do Brasil.
pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Concorda com essa minha análise de mais reforços? Concordo também em relação a esses dois nomes que eu trouxe aqui para vocês? Deixa a sua opinião aqui embaixo, que vai estar aqui também para vocês é o link da Aula Players, para você começar hoje mesmo, aparecendo aqui no canto e no QR Code, e outras sugestões de conteúdos que já trouxemos recentemente aqui no canal. Valeu, galera!